Olá, o programa Consciência Espírita está aqui para você. Um assunto palpitante. Brasil fugiu da escola. O Brasil fugiu da escola, o Brasil não tem educação ou tem pouca educação e isso precisa se modificar. Aqui no programa Consciência Espírita, nós trazemos a nossa modesta colaboração por um mundo melhor. Agora, o mundo melhor já se encontra neste livro que você está vendo, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, quebrando o sobrenatural, mostrando que não existem mistérios entre o céu e a terra. Recomendamos a leitura desta obra básica de Allan Kardec para todos aqueles que desejam conhecer melhor o Espiritismo com Allan Kardec. Nós estamos recebendo no programa de hoje, com muita satisfação, o professor Dr. Sérgio Kodato, do campus da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Ele que é autor desse livro que você está vendo aí na tela, O Brasil Fugiu da Escola, da Butterfly Editora. O professor Dr. Sérgio Kodato está voltando depois de uma longa incursão pela China milenar e parece que ele nos trouxe lições desta China. Professor Sérgio Kodato, a nossa alegria em tê-lo aqui. O que a China tem para ensinar ao Brasil, professor? Prezado amigo Afonso Moreira, meus agradecimentos pelo convite. Queria também cumprimentar todos os telespectadores do Consciência Espírita. E quero dizer também que fiquei muito surpreso na China, porque minha mãe, que é japonesa, sempre falou mal dos chineses. São todos contrabandistas, vigaristas e assim por diante. Descobri também que tudo que a gente sabe sobre a China vem dos americanos. Logo, é perfeitamente duvidoso este conhecimento. Em primeiro lugar, a China me espantou, Afonso, porque a maioria dos chineses são sorridentes. Você anda pelo espaço público e as pessoas estão sorrindo. Você vai na padaria, erra o troco, as pessoas estão sorrindo. Isso reflete relações sociais de harmonia, relações sociais de solidariedade. Nós não podemos esquecer que a China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Foi feita uma revolução socialista na China. Então, a solidariedade da população, um ajudando o outro, né? O pensamento todinho voltado para o trabalho, né? O chinês é um nacionalista, ele tem orgulho de ser uma das grandes potências nacionais. E em matéria de educação, a China, né, ela nos tem muito a ensinar, né? Eu acompanhei diversas escolas chinesas, só para introduzir a discussão. O ensino lá é em período integral, 8 horas por dia. 8 horas por dia. De manhã, mandarim e matemática só. No período da tarde, então, eles seguem Confúcio. Confúcio achava que conhecimento deve ser aliado com artes marciais, música e autonomia, né? Então, eu me espantei também, porque os adolescentes chineses têm certeza absoluta que o futuro será melhor que o presente, enquanto os brasileiros não têm essa certeza. Com todos os recursos naturais que nós temos e considerando o Brasil coração do mundo e pátria de evangelho, o que dá para trazer para nós hoje, em termos práticos, dessa sua viagem? Eu sei que o senhor tem uma contribuição muito grande, eu particularmente sou admirador do professor Dr. Sérgio Kodato, conheço o livro dele, já o li mais de uma vez, mas eu gostaria que ele, se ele pudesse resumir para nós, em termos práticos, professor, lição de casa que a gente precisa fazer com urgência aqui no Brasil. Eu observei na China que os pais chineses olham para os seus filhos não só com um olhar de encanto, mas também com um olhar de despertar os potenciais e a curiosidade do chinesinho, né? Então é um negócio emocionante, porque os pais levam todos os filhos para a praça pública para mostrar a eles o mundo, né? E, consequentemente, mostrar a eles que eles têm muito potencial a ser desenvolvido, né?
No Brasil, os pais olham para os filhos, muitas vezes com um olhar duvidoso, muitas vezes com um olhar de desencanto. Existem muitos pais hoje em dia que olham para os filhos como se fossem vermes, trastes, inconvenientes, né? E isso, então, é a primeira indicação que nós queríamos dar. Se você olha para o seu filho como um ser em potencial, criativo, produtivo e inteligente, ele vai tender a seguir isso. Se você olha para o seu filho e para o seu aluno como um traste, como um verme, como alguém que não vai para frente, a tendência dele é ir para o lado do desvio e da criminalidade, né? Porque, portanto, nós descobrimos isso. A forma como você olha para a criança e para o adolescente acaba determinando o próprio rendimento escolar desse adolescente. E isso vale também para os professores. Por isso que nosso livro é um olhar não só sobre esse professor cansado, desanimado, cheio de doenças, entendeu? Mas para um professor que potencialmente pode ser um pesquisador de alto nível, né? Um didata de alto nível, entendeu? E eu lembro a você, Afonso, que na década de 60, a Escola de Aplicação de São Paulo tinha um convênio com Harvard, né? E professores de escola pública todo ano iam passar 2, 3 meses nos Estados Unidos, né? Para você criar esse modelo. Sabe por que acabou o programa? O Brasil deixou de enviar professores para lá, né? Então, devemos olhar para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos professores, né? Sob a ótica do paradigma grego. O que é o paradigma grego? Na Grécia clássica, ninguém estava preocupado com o que o vizinho estava fazendo, né? Todo mundo estava preocupado em desenvolver seus potenciais artísticos, criativos, intelectuais. Foi por isso que nessa época a Grécia foi o apogeu em todas as áreas do conhecimento, né? E é isso que nós estamos querendo resgatar. Professor, o senhor tem feito aí palestras, o senhor tem comparecido a programas de televisão e de rádio, o senhor tem feito uma verdadeira romaria em favor da tese que o senhor defende muito claramente, que o Brasil precisa virar a mesa para poder melhorar o ensino. Não vai dar tempo de responder, eu sei que a resposta é complexa, envolve alguns elementos aí que o senhor domina muito bem, mas eu gostaria que desde já o senhor contasse para nós como tem sido esses contatos, se o senhor me permite a expressão, esse enfrentamento com as autoridades, as quais o senhor leva uma receita revolucionária. Eu acho que as autoridades, elas falam de educação em época de eleições, mas eles não entendem absolutamente nada de educação, Afonso. Então, nossa primeira abordagem é no sentido de fornecer informação científica para quebrar mitos, né, dos vereadores, dos deputados. Quebrar o quê, Afonso? Quebrar principalmente a mania deles de quererem transformar nossas escolas em prisões. Eles querem instalar câmeras dentro da sala de aula, nos corredores, porta giratória, se precisar colocar uma ronda escolar para, né, revistar as crianças na entrada, entendeu? E nós estamos insistindo com eles que se você transforma a escola num presídio de segurança máxima, os alunos vão reagir como prisioneiros. Por isso que a ideia é transformar a escola num museu de ciências, arte e tecnologia. Participe do nosso programa. Nós estamos conversando sobre educação. O Brasil não tem educação. Veja, não há nenhum inconveniente em fazer essa observação. Nós não devemos nos envergonhar do que não temos. Devemos nos envergonhar daquilo que escondemos, não é, professor? Exato. E a melhor forma de superar a catástrofe é, em primeiro lugar, reconhecer, né? Melhor forma de você superar um problema seu é você reconhecer que você tem esse problema. Colabore aqui com o nosso programa. Envie o seu e-mail, a sua mensagem, crítica, sugestão, pergunta para conscienciaespírita@terra.com.br. Você pediu e o professor Dr. Sérgio Codato está aqui conosco falando sobre o problema e, claro, sobre a solução para o Brasil voltar a frequentar a sala de aula e tirar notas altas. Eu, particularmente, professor,
nesse último minuto do nosso bloco, eu tenho muita esperança de que volte a escola risonha e franca que eu enxerguei no seu livro. Daqui a pouquinho a gente volta. O Brasil fugiu da escola, mas vai voltar para a escola aqui no nosso programa Consciência Espírita. Até já.